Senhoras e senhores, boa noite. As histórias marcam, inspiram, emocionam, divertem, são inventadas ou reais. Por isso, neste momento, eu convido cada um de vocês a uma viagem. Uma viagem por uma história instigante e inspiradora. Por isso, aperte o cinto da sua imaginação e viaje comigo pelo mito de Édipo. Édipo nasceu príncipe da cidade de Tebas, filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Ao nascer, foi levado ao oráculo de Delfos, onde foi profetizado que Édipo se tornaria um herói, após matar o pai e desposar a mãe, desencadeando uma cadeia de desgraças que causaria a ruína da casa real. No entanto, o oráculo antecedeu a concepção para impedir que Laio tivesse um filho. Laio desconsiderou o aviso e Édipo nasceu. Aterrorizados e querendo frustrar a profecia, Laio e Jocasta resolveram encarregar um servo para deixar o filho na encosta de uma montanha de Sinterão, com os pés amarrados e transpassados por uma corrente na altura dos tornozelos, para ser devorado pelos lobos. O servo, no entanto, ficou com pena do bebê e o entregou a um pastor, que levou a criança para a cidade de Corinto. Ao chegar, Édipo foi recebido e adotado pelo rei Pólipo, pois a rainha Mérope havia recentemente perdido um bebê que estava gerando. Ele não nasceu. Ela acolheu Édipo, e Édipo cresceu como príncipe. O príncipe em Corinto, acreditando ser um filho legítimo. Anos mais tarde, já adulto, Édipo procurou o oráculo de Delfos para saber mais a respeito do seu parentesco. O oráculo repetiu a profecia de que Édipo viria matar seu pai e casar-se com sua mãe. Sem conhecer sua verdadeira história, Édipo acreditou que estava destinado a assassinar Pólipo e se casar com Mérope. Procurando evitar o seu destino, Édipo deixou Corinto e partiu em direção a Tebas. Num trecho estreito da estrada, encontrou o rei Laio, que estava indo a Delfos consultar novamente o oráculo, pois tinha tido um pressentimento de que seu filho estava retornando para matá-lo. Os criados de Laio ordenaram que Édipo desse passagem à carruagem do rei. Como Édipo se recusou, Laio bateu nele com um chicote. Tomado pela fúria, Édipo matou Laio. Matou e todos os outros servos, exceto um, acreditando que era um bando de malfeitores. Ao chegar a Tebas, Édipo soube que o rei da cidade havia sido morto recentemente e que a cidade estava à mercê da esfinge, o monstro que devorava todos que não resolvesse seu enigma. Édipo respondeu corretamente às duas questões propostas pela esfinge e assim a derrotou. Por esse feito, conquistou o trono do rei morto, fazendo jus a casar-se com a viúva. Anos depois, para acabar com uma praga em Tebas, Édipo procurou investigar quem havia matado Laio e acabou descobrindo, por intermédio do adivinho Tiresias, que ele mesmo era o responsável. Jocasta, ao perceber que havia se casado com o próprio filho, se enforcou. Em desespero, Édipo retirou 2 alfinetes do vestido da mãe e, com eles, perfurou os próprios olhos, afirmando ter sido cego por não reconhecer o verdadeiro presságio anunciado pelo oráculo. A vida de Édipo seguiu em frente, com ele tornando-se um mendigo e pedindo esmolas por Tebas, guiado por sua filha Antígona. Mais tarde, o cego assistiu os filhos Eteócles e Polinices brigarem pelo
trono das duas cidades, Tebas e Corinto. Eu sou Niédia Genari, contadora de histórias. Muito obrigado, Niédia, pela brilhante apresentação. Ela já se apresentou, essa é Niédia Genari, contadora de história. Muito obrigado por todo o carinho. Desde a sua criação, o conhecimento da psicanálise tem avançado na medida em que se dispõe a refletir e a propor novos olhares para o mal-estar na cultura, atualizando o pensamento freudiano e se estabelecendo diante das problemáticas impostas pelo seu tempo. A dimensão política, marcada por uma postura que atrela clínica e crítica social, é algo inerente ao discurso psicanalítico. Cabe aos psicanalistas considerarem as condições históricas, materiais e culturais que a cercam. Em 3 ensaios para uma teoria da sexualidade e em Moral Civilizada e Doença Nervosa, Freud fala como as exigências morais feitas à sexualidade, e ao pulsional e ao desejo, com fins de integração dos sujeitos no sistema produtivo. Como isso exige um alto preço em termos de angústia. Nessa mesma linha, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele discute como o narcisismo das pequenas diferenças atrela identificações entre membros de um mesmo grupo e a hostilidade com a diferença. A psicanálise, acusada de propor uma normatização das relações sexuais através dos modelos nucleares do complexo de Édipo e do complexo de castração, baseados na primazia do falo, tem promovido uma ampliação nas discussões sobre a sexualidade, desbancando inicialmente as concepções que reduziam esta a uma esfera da vida humana, as manifestações puramente biológicas. Para falar do mal-estar na família, sexualidade, gênero e cultura, convidamos a psicanalista Maria Homem para ministrar sua palestra em nosso congresso. Ela é pós-graduada em Psicanálise e Estética pela Universidade Paris 8 e pela USP. Maria Homem é psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas da USP e professora da Fundação Armando Álvares Penteado. Autora dos livros como Lupa da Alma, Coisas de Menina e No Limiar do Silêncio e da Letra, ministra palestras e cursos em diversas instituições. Além da clínica, atua na esfera pública, abordando em suas reflexões o laço social, a literatura, o cinema, a comunicação, os conflitos, a política e questões contemporâneas como gênero, sexualidade, vida digital e diversidade. Muito obrigado pela sua presença, Maria Homem. Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Numa sexta-feira, né? Sextou e todo mundo firme e forte aqui, né? Estou vendo que isso chama, né, libido. Energia, né? Energia psíquica. A gente está aqui no eixo do desejo. Estou expondo no auditório muito bonito. Primeira vez que eu estou no auditório vazado, é que está de noite, né? Não dá para ver, mas eu vi de fora, né? A gente tem o jardim, tem essa conexão dentro e fora, que é Brasília. Tem o céu de Brasília, a terra, o verde, o horizonte. Eu que vivo na selva de pedra paulistana, eu chego aqui do aeroporto, né, até onde eu fui, se atravessa Flamboyance. Nossa, sensacional, né, gente? Essa conexão com a terra, a conexão com o que a gente é. Como é que a gente atravessa essa terra, né? Como é que a gente vai no árido, que é a vida? Como é que a gente se sente minimamente amparado?
por um paradoxo. E é esse paradoxo que eu queria trabalhar hoje com vocês e que eu preparei uma estrutura de fala com 3 partes. Qual é o paradoxo? Para a gente atravessar o caminho da vida de um ser em desamparo, né? Que vai não saber nada, tentar entender alguma coisa, se localizar, se constituir, fazer o que dá, transmitir o que dá, depois envelhecer e acabar, né? Essa, assim, grosso modo, fazendo um resumo cru da nossa história, de todos nós, a gente tem o apoio do, eu diria, o pior sistema que inventaram, com exceção de todos os outros, né? Que chama família. Basicamente isso. Por que é o pior sistema que inventaram? Vocês acabaram de ver, né? Vocês acabaram de escutar, não é? Como disse, tem uma escritora americana da contracultura que chama Fran Lebowitz, que é incrível, assim, escreve muito bem, um jeito irônico, engraçado, tal. Aí perguntaram para ela, né? Mas o que você acha de família? Eu acho a maior fábrica de magnificar o horror que já inventaram. Enfim, Freud, ela é freudiana, né? Quase freudiana nessa colocação. Por outro lado, assim, o Freud teve esse insight. O Freud lia, né, a cultura clássica, vocês viram aqui, greco-romana. O Freud tinha uma boa formação de um médico, numa cultura letrada judaica, no Império Austro-Húngaro, que, né, Viena, uma das grandes capitais da Europa, centro de um grande império, e que tinha absorção da cultura que veio pelo Renascimento, é um homem das letras. O Freud tem essa peculiaridade de, ao mesmo tempo, ser um homem da medicina, da ciência, com um ideal iluminista de ciência, e vocês estão acompanhando toda a discussão que a gente tem hoje sobre isso, e, ao mesmo tempo, ser um homem das letras, no melhor sentido, do século XVII e XVIII, que é aquele que, pelos livros, se ilumina. A matriz Aufklärung, né? A luz da razão. Então, o que o Freud vai fazer? Jogar luz nas trevas, naquilo que era estranho, confuso, enigmático, aquilo que era o que a gente não compreendia, que antes eram os deuses que teriam provocado. E aí, então, ele jogou luz sobre as tragédias gregas. Essa é uma operação fundamental da cultura, quando a humanidade, no século XIX para o XX, lê diferentemente as grandes bases da densidade da alma humana que os gregos, do grande século V a.C., tinham delineado. Certo? Então, eu estou fazendo 3 momentos lógicos, né? As tragédias gregas que estão aqui, menos o século V, o grande século de Péricles, quando a Grécia estava rica, tinha feito um monte de navio, um monte de colônia, um monte de dinheiro, e onde tem muito dinheiro sobra, e você consegue fazer grandes escolas, você desenvolve a sua mente, você pensa e você produz. Aí você entende, afinal, qual é a densidade da mítica, e cifra isso no século V na forma de tragédias. Vou dando um salto na história. Shakespeare, 1600, 1599, Romeu e Julieta, 1601, 3, Hamlet, Lear, faz uma releitura de tudo isso. Então, a gente tem 2000 anos depois Shakespeare. E 500 anos depois, grosso modo, 400, né, para ser mais precisa, você tem Freud, que faz uma outra releitura, tanto das tragédias gregas, o mais famoso é que levou o nome do seu complexo de Édipo, mas o Freud analisou Hamlet.
também, né? Que é uma outra versão de um Édipo moderno. Eu vou discutir isso com vocês, certo? E cá estamos nós. O que a gente fez? A gente não diz é a mítica, né? A gente diz o quê? Não diz são os deuses, não diz, mas estava no oráculo. O que a gente faz? A gente introjeta o oráculo. A gente diz, algo em mim desejou, não é isso? Algo em mim é responsável por isso, mesmo que eu não saiba. E o que é a base da família? Nosso tema é esse, né? Família. Acho que eu deveria ter falado isso no início, né? Mas vocês estão acompanhando, né? Que eu estou montando aqui o raciocínio. Por isso que eu escolhi Édipo Rei para abrir. Por isso que eu pedi para ser esse texto, né? Para fazer esse caminho que eu estou fazendo com vocês. O que a gente entende disso? Qual é o grande insight do Freud e que é talvez um dos grandes insights da história humana? Que todos nós temos impulsos que nos ultrapassam, que ultrapassam o eu, e que eles, vamos dizer assim, nos atravessam, eles estavam antes e vão depois. Os impulsos, eles partem de algo que está aquém do eu e ele vai para além desse eu. É sempre algo que me atravessa, ó, né? É meu? Sim, é profundamente meu. Não dá para você dizer, num tribunal matei meu pai, desculpa, matei lá o meu pai, mas foi inconsciente, não sabia. O único que pode dizer isso, vocês sabem, é Édipo, né? Porque realmente ele não sabia. Mas todos nós sabemos muito bem. E se a gente não sabe, a gente tem uma intuição que temos o quê? Impulsos que são, como diria o Freud, parricidas. Parricídio é estrutural. Se o parricídio é estrutural, o que significa isso? Significa que todos temos, em algum nível, um impulso de matar o pai. É muito simples. Então, você percebe o que a gente está falando aqui no auditório comportado, numa sexta-feira com uma luz branca e fria? É uma coisa absurda, não é? É uma coisa assim, que se você para pensar 3 segundos, você fala, meu Deus, onde eu estou? Não é isso? Ela está falando que, com maior tranquilidade, que somos todos assassinos em potencial. Ela está falando exatamente isso. E mais, ela está falando que a gente sabe disso mais ou menos há uns 3.000 anos ou mais. Porque foi escrito no século V. Édipo Rei escreveu o quê? Uma transformação para aquela época de uma mítica que lhe é anterior. Então, a gente pode deduzir, e há estudos, né, que vão deduzir, que a gente já tem essa ideia, a gente reconhece esse impulso há muitos milhares de anos. Que impulso é esse? Por que eu estou pegando esse pilar para começar? Lembra de Cronos? Vou para os gregos de novo. Lembra a história de Cronos ou Saturno? Que é a tradução para tempo. Por acaso. Ele tinha uma angústia, que é a nossa angústia, também. Agora eu vou do lugar de Édipo, eu estou indo para o lugar do pai, ok? Qual era o problema do pai? Qual é sempre o problema do pai? Qual é o problema de Cronos? Ser superado pelo que vem, não é? Qual é o problema do tempo? Qual o problema de envelhecer? Não foi por onde eu comecei? O problema do tempo e de envelhecer é você desaparecer, é você morrer. Então, o que a gente faz? Cronos faz o quê? Come os filhos. Para voltar no Laio, é uma mítica e também, como qualquer mítica, é uma metáfora. Qual é a metáfora? Eu sou o rei e eu tive um filho. O que eu tenho que fazer? Matar esse filho, né? Então tem o parricídio e tem o infanticídio,
que também é um vetor de um desejo, aspas, inconsciente, infantil, que permanece em todos nós. Então, vocês estão entendendo o que no século XX a Fran Lebowitz veio falar? Eu mesma também já falei. Eu soube da frase dela depois, mas eu tinha feito até um vídeo que era algo como família, um caldeirão de neuroses, que é profundamente freudiano. Estou sendo obediente, né? Não estou... Né? Que poderia dar outra coisa sem ser essa ideia de que a gente está numa tensão. Você percebe que tem uma questão estrutural nessa relação familiar? Temos um problema? Tá claro isso? Sim. Né? Tô vendo aqui muitas pessoas, raça, sexo, cor, religião, etnia, o que seja, somos vários e diversos, incluídos, espero eu. Mas, de qualquer maneira, se a gente for pensar aí no divã, nos nossos divãs, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente produz, nada mais é do que o sofrimento, às vezes angustiado, né? Que não tem nem palavra, a angústia pura, a crise, daquilo que é uma tensão estrutural. É da estrutura. Tem um paradoxo, tem um problema, que é justamente esse. Eu quero viver, o eu quer viver. E o eu vai ser ultrapassado por você, que vem depois de mim. E quem vem depois quer viver, quer conquistar o seu caminho. E tem alguém ali impedindo, que está naquele trono. E que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que matar. Eu tenho que matar. É o ciclo, ó. É a roda da vida. É essa. Não é? Então, aí eu comecei do parricídio, do infanticídio, da destruição, certo? Mas se fosse só isso, estava bom. Por quê? Carnificina, luta do mais forte, vence aquele que ganhou a luta, certo? Tranquilo. Por que é tranquilo? Psiquicamente é muito bom quando você sabe o que você quer e o que você não quer. É fácil, porque não tem conflito, certo? Você odeia, você elimina, você trama, acabou. A vida do perverso, gente, ela é difícil, mas, por outro lado, ela é fácil. Acabou. Não, eu vou matar. Chega, sai do meu caminho, elimina. Pluft. Não é isso? Qual é o problema de todos nós neuróticos? Qual é o problema do humano? Por que a história não fica aqui? Porque tem um pequeno detalhe que chama identificação. Eu estou falando da posição, do tempo e do espaço, do paradoxo interno a qualquer formação familiar, certo? O desejo de morte para o eu se constituir, para o eu existir. É uma luta do eu contra o que está antes dele, para permanecer. Isso é telenovela da Globo. Isso é tragédia grega, isso é Shakespeare, isso é as intrigas do nosso trabalho, isso é a nossa vida, qualquer coletivo humano. Agora, eu quero que você saia daqui para que eu nasça, para que eu exista, mas olha que curioso, como é que eu vou saber como é crescer, saber como é ser humano? Como é que eu me constituo? Como é que eu me formo? Aí que está a pegadinha. Aí que está o drama que todo mundo carrega no fundo do seu coração. Quem que me ensina a ser gente? Esse mesmo que veio antes de você e que está ocupando o lugar que você quer. Percebeu o problema? Então, tinha no primeiro paradoxo? Não tinha? Agora eu estou subindo de escala. Agora eu subi. Agora eu dei uma volta na espiral. É muito pior. Por quê? Porque eu amo aquele que me ensina a existir. Aquele que me conduz. Aquele que é, antes de eu vir a ser. Esse é um outro paradoxo estrutural no interior da família. Aquele que chega é um não ser
Você pode chamar de outra maneira, você pode falar que está na posição de objeto. Ele é um não ser que tem um processo que a gente chama, né, em filosofia de vir a ser. Que ele não é. Não existe. Quem que quis que ele viesse a existir? Quem que transformou o não ser em ser? Parece um papo assim meio aleatório, né, gente? Mas é bem lógica. Eu poderia ter uma lousa aqui para desenhar. Não tem filho. Não tem filho. O casal não tem filho, certo? Acabou. Você nem existe. Quem desejou que você existisse em algum momento, em algum nível? Alguém precisou desejar. Olha o drama do humano. Isso, sabia que essa é uma das maiores dores do humano, do narcisismo humano? Isso é um dos maiores dos problemas. Você não é aquele que se forja a si mesmo. Você não só não é autossuficiente, como você não é aquele que pode se fazer. O que o humano, então, fantasiou? O que o humano inventou? Um ser que forja a si mesmo. O que é o conceito de Deus? E nem estou discutindo se existem Deus, se não existem Deus. Não estou numa... né? O mistério. Não ouso adentrar no mistério. Mas, sem dúvida, nós humanos fantasiamos com um ser que se cria a si mesmo. Esse é o conceito do divino. Essa é a matriz do que a gente diz como Deus. Por que eu preciso dessa ideia? Porque eu sou dependente, extremamente dependente de um outro que tenha minimamente desejado que eu viesse a ser, do não ser para o ser. Não é isso? Então, eu sou grato a Ele, eu sou devedor, eu devo ao Pai. Essa é a dívida do neurótico obsessivo. Quando a dívida é muito pesada, é essa dívida. A partir dessa pequena história, desses pilares que eu estou pondo aqui, com suas linhas de tensão, como se fossem as cordas, né? Como se fosse física. A gente podia fazer uma aula de física com seus vetores, a topologia lacaniana. Cada uma dessas tensões vai dar uma psicopatologia diferente, certo? Se você sofre pelo peso, né, dessa dívida, o quanto você deve para esse pai, o quanto você é devedor de que ele te deu essa vida, de que ele te fez existir e que ele te educou, e, ao mesmo tempo, você deseja que ele não tivesse ali. Já vou colocar o terceiro na história. Eu estou indo pai e filho. Agora eu vou colocar um terceiro elemento. Vocês sabem? Famosíssimo. É a nossa Jocasta, a famosa mãe. Qual é o nosso problema? A gente quereria, a gente ama tanto esse pai. Ele é tão ideal. Você acha que a gente ama a mãe? A gente ama a mãe, mas a gente ama, sobretudo, o pai. Por que a gente deseja a mãe? Também. Porque a gente quer crescer. A gente quer seguir o exemplo. O ideal de eu. Lembra disso? Eu ideal, ideal de eu. Nem vou entrar no mérito. Mas a gente tem um norte. Como é que eu vou do não ser para o ser? Como é que eu me constituo? A famosíssima constituição subjetiva. Como é que eu vou daqui para cá? Com o norte. Ninguém se faz. Lembra disso? A nossa dor narcísica? Você precisa do pai. O pai é molde. O pai é modelo identificatório. Eu sigo. Eu quero crescer, ser como o pai. E o que ele tem? O que ele é? Ele tem a mãe. Ele tem o outro. Ele tem o terceiro. Vocês estão captando parênteses, né? Técnico. Quando eu falo pai, filho, mãe, que são os conceitos que eu estou usando, eu poderia falar candidato a sujeito, o objeto que está no lugar de, né? Por enquanto ele nasceu como objeto, coitado dele, de todos nós. Alguém objetificou a gente, falou, nasce, eu quero um filho, vem Maria, chama Maria, estou pondo essa etiqueta, estou pondo esse quarto, essa roupa, esse nome, né? Estou
com as amarras simbólico-imaginárias sobre esse pequeno ser, ela vai se subjetivando. Então, poderia chamar de objeto, candidata a sujeita, e poderia chamar a função materna, função paterna. Para simplificar, todo mundo lembra o conceito de função, certo? Vou pular, quer dizer, eu não vou pular. É a segunda parte do que eu queria conversar com vocês. Por hora, eu estou no bruto aqui, ó. Pai, mãe, pegando o gancho com Édipo, certo? Tem o terceiro. Ó, vocês estão vendo que curioso. Eu estou chamando a mãe de terceiro, não estou chamando a mãe de segundo, não estou chamando o pai de terceiro, certo? Por quê? Porque eu estou priorizando a relação filho ideal de eu, colocado sobre o modelo identificatório que é o pai, certo? Eu quero aquilo, eu quero ser aquilo. Para eu crescer, eu vou ser como o pai. O pai desejou a mãe. Então, eu desejo a mãe. O meu desejo, Lacan, o desejo do sujeito é o desejo do outro. O que é isso? Eu desejo o que o pai desejou. Isso é a cenourinha. Eu desejo o que o outro quis. Eu sigo o que o outro mostra para mim, que é a vida, que é o valor. E é isso que vai me nortear. Qual é o problema? Não pode. É simples assim, não é? Por que não pode? Olha, no fundo, ninguém sabe responder isso. No fundo, não tem resposta. Por que não pode? Tem. Ó, lembra que eu estou fazendo um jogo também com a psicopatologia? Quem fala, não sei, por que não pode? Eu posso. É o perverso, né? É aquele que fala, l'état c'est moi. Lembra? Luís XIV, o rei francês poderosaço, construiu Versalhes, Castelão, gigantão. Você tem o quê? Você tem aquilo que você está acima da lei. De vez em quando, a política flerta muito com isso, né? A gente está no coração da política brasileira, aqui nesse território. Nossa, vou te falar, mas não tem um, nem tem dois. Tem um monte que o gozo esbarra nessa perversão. Esbarra, não pode, mas é aí mesmo que eu vou colocar meu desejo. Somos todos pequenos perversos no inconsciente, certo? É isso que é o desejo. O desejo tem a ver com a lei. O desejo não tem a ver com a lei? Aí você percebe que a família fica mais complexa ainda. Qual que é o embate cotidiano? Eu tenho um filho que está entrando na 2ª década de vida. Jesus amado. É uma coisa que você fala... Vai tomar banho, lava direito sua orelha, esse cabelo, você lava esse cabelo, vai escovar o dente. Eu não acredito, você tem X anos, eu não tenho que falar que tem que escovar o dente. Você parece que esqueceu. Porque aí volta e está na fase, não é? Que tem que te contrapor, que tem que negar, que tem que dizer para o pai, para a função paterna, vai ter que colocar o quê? Vai ter que colocar o seu lugar. Lembra que todo embate é esse? Todo embate é esse. Do não ser para o ser. Em qual confronto eu amo o pai e eu desafio o pai? Eu sigo, eu estou submetido, eu obedeço. No fundo, eu repito o pai e, ao mesmo tempo, eu preciso me contrapor a isso para vir a ser sujeito. Subjetividade sempre única, radical e singular. Se fosse assim fácil, estaria bom, porque eu quereria isso, mas me contraponho e crio uma terceira coisa, não é? A dialética básica, não é? Estou colado, tese, vem uma adolescência, vem a maturidade, antítese, me contraponho a isso, faço outra coisa. Terceiro momento, faço uma síntese, ponho o meu lugar. Esses são os 3 grandes momentos da análise, não é? Clínica.
Esse é o macro desenho de uma estrutura clínica, certo? Quando que você vem? Quando alguma coisa da tese não está colando. Alguma identificação basal que você tinha com o pai, com o lugar do ideal de eu, com essa matriz, não está dando mais certo. Por quê? Porque você descobriu que seu pai fracassou, você descobriu que ele traiu, você descobriu que, na verdade, era tudo mentira, você descobriu que era alcoólatra e te batia, você assumiu que era alcoólatra e te batia, você... qualquer coisa, pode acreditar. Qualquer entrada em análise dialoga em algum nível com a fratura do pai, certo? Qualquer análise, não precisa ir muito longe. Você, como clínico, você sente e escuta, você está esperando vir, está fraturado. Alguma coisa no dome, né? No duomo, na proteção, está fraturado. E aí você vai falar, peraí, não estou entendendo, tem alguma coisa errada. Ele é ótimo, sim, tem várias saídas para esse problema. Você fala, não, ele é ótimo, eu que sou o problema. É que eu não trabalhei o suficiente, como meu pai falou. É que ele é incrível, sim, mas eu que... não, você vai dar um jeito, ou você vai fazer uma fobia, né? Enfim, qual é o desenho de sofrimento, qual é o estilo de sofrimento, de estrutura clínica, psicopatológica, que você precisou formular para negar o fato de que há uma fratura no pai, certo? Outro ponto, você conseguiu fazer a cola que a gente sempre quer fazer, lembra que eu falei? O desejo da mãe com a mãe, colando na mãe, isso é a liga narcísica, isso é a cola de gozo. Você cola, como diria Lacan, com o desejo da mãe, né? E não tem a interdição que o Lacan chamou de nome do pai. Colei aqui, estou coladinho com a mãe, estou numa aliança, me incomoda, que eu tenho culpa, que eu faço todo o estratagema, eu consegui, matei, roubei, enganei, ou seduzi, ou estou num lugar... Enfim, estou na matriz edípica radical, colei. E não, aí o meu superego fala assim, tá vendo, canalha, impostor, falso, não merece. O que é a síndrome do impostor? O que é procrastinar? Muitas vezes, se sentir impostor ou procrastinar tem a ver com você não conseguir, de alguma maneira, chegar num lugar que você poderia chegar, mas que para você, imaginariamente, aquele lugar seria lugar devido do pai. É dele, não é seu. Então, qual é o problema? Você ainda acha que você vir a existir seria desbancar esse pai e casar com a mãe, como o nosso Édipo. E você não se autoriza, você não se permite. Quantas vezes você fica na metade do caminho? Quantas vezes você fica aquém do que você poderia ser ou estar? Porque, no fundo, o tempo todo, os paradoxos no interior da família nos chamam. Onde estão esses paradoxos e essas tensões que a gente desenhou hoje no mundo contemporâneo? E como é que a gente se forma como sujeito desejante e erotizado a partir disso? Vamos para essa terceira e última espiral aqui da nossa conversa. Todo mundo firme e forte ainda? Sim? Então vamos. Fui boa, hein? Ele tá me avisando, mas eu tô que papo aqui. Tô consciente. Vou conseguir mais ou menos, vou escapar um pouco. Para a gente ter tempo de fazer perguntas, né? Mas vamos mais um tanto aqui que eu quero trazer toda essa discussão para explicitar posições de gozo, de sexuação, de erotismo e trazer isso para as nossas maneiras ampliadas de sexuação, de gozo e de erotismo no contemporâneo, certo? Por quê? Agora eu vou fazer um corte aqui no raciocínio, vou voltar para a nossa
momentos históricos. A gente sabe já disso, né, gente? Que a gente imaginou, então, o seguinte, olha, sim, faz alguns milênios que a gente sabe que somos movidos por pulsões. Quer a gente tenha uma matriz transcendental para elas, é dos deuses, está nos oráculos, foi o destino, transcende ao eu, não é? A operação moderna não é nem Freud, isso é a modernidade. Foi colocar esses impulsos na interioridade subjetiva. Somos nós que desejamos, somos nós que queremos. Não somos Deus, não é o diabo, não é o demônio, né, que opera em mim. Sai, demônio. Tudo bem, como metáfora, você pode falar, para mim, quando eu escuto sai demônio, eu escuto sai pulsão. Aproprie-se, sujeito, dessa pulsão que te move. Põe a palavra, simbolize, saiba por que você deseja o homem e você é um homem, por que você deseja a pinga e não é bom para você, por que você deseja o crack, por que você deseja a mulher do próximo. Todas essas coisas que a gente deseja, né, gente? Que a gente só conta na análise de vez em quando. Porque às vezes, quando eu falo ideal, o pai, o móvel, eu tenho o ideal de ser um bom analisante, tenho o ideal de fazer uma análise um pouco didática, tenho o ideal de fazer rápido, tenho o ideal de postar no Instagram, gente, não é brincadeira, né? Esses conceitos que a gente está colocando aqui é cotidiano, é trabalho. Hoje você já desenhou uns 39 ideais e colocou na parede virtual, com certeza absoluta, né? Enfim, voltando aqui para o nosso último ponto. Se a gente está aqui com esses vetores e essas tensões, eu amo e eu odeio, né? Lembra? Ambivalência, conceito-chave. Eu quero ocupar esse lugar e não me autorizo a ocupar esse lugar. Parricídio e infanticídio. É uma luta agônica, luta. É uma luta de morte. É uma luta... a gente diz essa palavra fratricida, mas ela é parricida também. Ela é intergeracional por estrutura e ela é entre irmãos pelo amor do pai. Isso é totem e tabu, isso é educar nossos filhos, isso é a vida, certo? Como é que a gente deseja, como a gente desenhou esse desejo? Como a gente erotizou? Cultura. Vocês sabem bem disso, está no título da nossa mesa hoje. A pulsão não é pura. A modernidade, ela introjetou a pulsão. Ela falou, é do eu, é seu. Não é do Deus, da deusa kantiante, plaquejante. Não. É seu. Vai ali no divã, interpreta. Ah, tá. É meu. Eu tenho uma implicação subjetiva, como a gente diz. A primeira operação lógica numa análise, né? Clínica, primeira virada dialética, implicação subjetiva. Eu implico com aquilo de que eu me queixo. E aí, o que a gente entendeu culturalmente? Que a gente desenha, a gente tem medo da pulsão e a gente desenha o caminho que seria o ideal da pulsão. Olha que coisa estranha. Mas a gente faz isso. A gente faz os ideais de constituição subjetiva, os fios que falam como é que é crescer, se comporta assim, vai na escola, trabalha, faz, enfim. E também a gente põe os ideais desejantes, como a gente fez nos últimos milênios, sobretudo na virada cristã, né? Lembra? Tem a antiguidade greco-romana, que era mais aberta, não vou entrar no mérito aqui, mas era mais pan, né? Logos, Patos, Dionísio, Apolo. Lembra esse jogo de forças? Razão, emoção, corpo, afeto. Cristianismo barra, né? Cristianismo barra platonismo barra o corpo, recalca e coloniza a pulsão. Como? Reprime geral.
menos, vamos controlar. 2, vai dividir e, assim, fazer uma certa divisão sexuada do trabalho sexual prático, reprodutivo. Submete o erotismo ao trabalho reprodutivo da espécie. A partir daí, é recente na história, gente, tem só 2000 anos, não é muito. Mas só, quer dizer, é bastante para o inconsciente, mas é só, calma que, né, a gente tem muito mais de uma outra lógica. Mas a gente fez o quê? Um padrão que a gente sabe, heteronormativo, patriarcal, que também tem os detalhinhos, né? Cis, metropolitano, que coloniza o resto, não é isso? Branco, aquelas coisas que a gente vê e que, enfim. O que a gente entendeu há pouco tempo, uns 500 anos, com essa modernidade? Todos somos iguais perante a lei. Por quê? Qual é o argumento central para isso? Por que a gente um dia achou isso, sendo que a gente ficou milênios sem achar isso? A gente tinha uma naturalidade em dizer quais eram os estamentos da cultura. Não tinha? Os gregos tinham, né? Os homens, depois os escravos, depois as mulheres. Os faraós, representados graficamente sempre maiores na figura, e depois uns bonequinhos pequenininhos, lembra? O faraó, Código de Hammurabi, lembra? Mesopotâmia, Egito. Estou falando ali do berço da civilização. África, depois Oriente Médio, onde no momento está muito complexo. Berço da civilização. Como é que era a situação ali? Você tinha várias possibilidades de fazer essas junções. Até que você diz, olha, eu tenho direito, Código de Hammurabi, de fazer vingança. E eu sou, lembra, olho por olho, dente por dente, que a gente escuta? Mas se você vai ler o Código de Hammurabi, é assim, se foi tirado um olho do senhor, ele tem direito a tirar 3 olhos do escravo, porque ele vale 3 vezes. Tem uma matemática no Código de Hammurabi. 1776 a.C. 1500 depois de Cristo, ou seja, uns 3.000 anos depois, a gente diz, não, somos iguais perante a lei, por quê? Cógito cartesiano, porque a gente pensa. Todo mundo pensa, pela luz da razão, cogito ergo sum. Porque eu penso e porque você pensa, nós pensamos, nós somos iguais perante a lei, teremos ambivalências, conflitos e vamos debater, votar. Olha que projeto lindo. Estado democrático moderno de direito. Muito bem. Uma derivação disso, 3 séculos depois, é o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo agora é o fruto lógico, lento, como qualquer processo histórico, dessa derivação. Então, o que a gente descobriu? Podemos, como somos iguais perante a lei, e a gente pensa com a nossa própria cabeça, a gente pode fazer o que a gente quiser e o que a gente desejar. Então, junta a modernidade, racionalidade, igualdade, liberdade, com Freud e a consciência da pulsão e do inconsciente, e hoje, século XXI, a gente desmonta o paradigma patriarcal, transcendental, cis, branco, colonizador. Como a gente faz isso? Cada um é livre para desejar o que quiser. Não sei se a gente faz, não sei se todo mundo faz, se executa, se pode. Eu diria que é mais complexo que isso, que o mundo está polarizado, certo? Mas eu estou vindo na vanguarda do pensamento. É como se... Como é que eu vou fazer uma imagem? É como se tivesse uma seta indo para lá, a vanguarda do pensamento, onde o pensamento já chegou, o que a gente já elaborou analiticamente, onde está a nossa análise enquanto civilização humana? O que nós humanos já fizemos? A gente já chegou nessa ideia, na ideia que todos somos iguais e livres perante a lei, e somos, então, responsáveis pela nossa interioridade subjetiva privatizada. Então, eu arbitro,
sobre o meu corpo, o meu desejo, a minha pulsão. Que significa? Tudo. Você faz o que você quiser. Essa é a radicalidade da invenção moderna, que só se realiza agora na pós-modernidade. E aí a gente reconfigura radicalmente o conceito, a imagem e a constituição pragmática da família. Por quê? O que é família? O que você achar que é família. O que você achar. Tem uma regra, e é uma regra negativa. Vale tudo, desde que pactuado entre adultos. Só isso, desde que pactuado. Criança, não pode. É a única coisa que é crime. Criança não pode. O resto, mas ele bate na menina, ela goza, beleza, vai, mas ele corta, vai, mas ele come cocô, vai. Não é isso? Coprofilia, tem nome técnico, tem clube, tem grupo de Face, é incrível, maravilhosa. O contemporâneo, a tecnologia a serviço da pulsão, né? Vocês viram isso? É muito bom. Se é meio estranho, não tem problema, você vai achar um grupo para você. Você quer fazer a cura gay? Porque toda essa história que eu estou falando, o pai, o ideal, tal, ficou pesado para você? Você quer se curar desse problema? Tem um grupo para você. Às vezes alguém se mata, mas vai fundo. Pessoalmente, eu não sei se eu sou partidária, mas percebe? O que a gente está falando aqui? Que explodiu o conceito de família, que era dentro da lógica monocrática e idealizante. Que momento histórico, então, a gente vive? Ele é interessante, livre, de alta potência, pode tudo, a potencialidade, a energia potencial está no máximo, você faz o que você quiser, mas ele é muito angustiante. Eu quero terminar com um final feliz por vocês, porque é sexta-feira e tal, mas posso fazer um parênteses realista? Né? Para levar a discussão no sério, né? Porque o que a gente escuta nos nossos divãs, o que a gente vê, o que a gente tal... Não é sem angústia, gente. Não é assim lindo. A árvore da potência plena. Vamos aí fazer o que a gente quiser. Quer mudar de sexo? Muda. Viva, beleza. Quer ficar com 1, com 2, com 3, trisal, quadrisal, quintosal. Que maravilha. Quer fazer comunidade, gol. Quer toda geração, toda raça? Manda. Eu acho tudo isso. Manda bala e tal. Tem 2 pontos que eu queria levantar honestamente. 1, não é sem conflito interno. Eu vou te falar, eu atendo muita gente gay, todos os sexos e trans e tal. O mais alto grau de homofobia normalmente é do próprio sujeito homossexual. Aqui, assim, eu sou isso. Muitas das análises são para você se autorizar no seu desejo. Qualquer que seja ele, até hétero, até de dar aula e ser pobre, qualquer coisa assim desse gênero. É difícil. Você ama, mas... Não é? Escrever poesia e não ser aquele sonho de realização que seu pai sonhou, toda essa educação maravilhosa, visto da psicanálise, mas largou a engenharia, sei lá. Mas é sensacional, né? Psicanálise é sensacional. Você vai de A a Z no mundo, né? Você lê o jornal com outro olhar. Então, isso eu acho bem menos angustiante. Mas, toda a liberdade, toda a transformação histórica, toda a perda de um ideal normativo é interessante, mas dá angústia para você mesmo. Segundo ponto e último, tem um conflito entre aquele que aceita essa fratura num ideal normativo rígido, fixo, autoritário, e aquele que não aceita, porque ele quer o ideal, ele quer a norma, ele quer a lei, ele quer que seja tudo certinho, a família cristã daquele jeito.
Entende? Como assim homoparental? Como assim single? Como assim a mulher agora já não quer nem ter filho? O mundo está perdido, a federal é um antro, é aquela fantasia Bosch, lembra? Hieronymus Bosch, que a coisa está pegando e está dramática, não é assim? Isso dá angústia. Essa imagem Bosch, que está no imaginário daquele que precisa, né? É uma matriz mais obsessiva que precisa da norma do enquadre certinho. E aí você angustia. Então, hoje no mundo, a gente está vivendo esse conflito. Dá para enxergar isso? É difícil, está no interior das nossas famílias, do nosso país, do planeta e do nosso coração, muitas vezes. Certo? Não é verdade isso? Então, posso terminar aí? Posso? Todo mundo segura? Vamos segurar porque é real, é da ordem do real. Vamos. Bilhete. É que é assim, posso continuar, mas assim, é que a gente combinou 3 partes. Posso contar as 3 partes? A gente combinou 3 partes. A primeira é essa, que eu falo. Se deixar, eu falo 4 horas, que eu adoro fazer isso. Só que a gente combinou 2 outras partes. A segunda parte, que é agora, é abrir para perguntas, para a gente poder trocar. Então, acho que é legal também, não é? Essa oportunidade live, e é mais que live, né? É real, ao vivo e a cores. Então, acho que é interessante a gente fazer mais uns 20 minutos de perguntas que a gente combinou, e depois a gente combinou uma terceira parte que, para quem quiser, acho que a gente vai montar um sofazinho aqui, poltrona aqui, e tirar foto, se alguém quiser tirar foto. Gente, tem limite, tá? Porque não dá, não cabe. E eu vim aqui visitar também a família, e eu tenho jantar, mas só para dizer que não é falta de educação, nem de desejo, nem nada disso. Mas vamos fechar e fazer essas outras partes da nossa conversa? Muito obrigada, então. Era isso que eu tinha para colocar nesse momento. Muito obrigado, Maria Homem, por estar conosco aqui nessa conferência. Nós vamos abrir, então, para algumas perguntas. Lembrando que é importante que faça perguntas sem grandes depoimentos e falas, ok? A gente vai fazer por bloco de 3 perguntas e ela responde em seguida, ok? Professor. Você quer o microfone? Boa noite, Maria. Obrigado, queria agradecer pelas palavras, pela fala. Um prazer ouvi-la. A minha pergunta é o seguinte. Eu sou Fabiano, sou lá de Curitiba. Vim aqui participar do evento com os nossos amigos queridos aqui. E é muito bom compartilhar esses momentos aqui, né? Minha pergunta é o seguinte. Ali no início do século, né, no início desse século, vinha uma discussão muito grande acerca do declínio da função paterna, né? As discussões do Melman, do Felipe Julianco, Abandonarás seu pai e tua mãe, aquele livro, o texto do Leblanc, o Melman, do Homem Sem Gravidade, né? Paravam muito sobre essa discussão do declínio da função paterna e as implicações clínicas, éticas em função disso, né? Queria saber se nessa nova constituição familiar, né, que nós vivemos, a possibilidade de pensar um Édipo diferente, como você muito bem contextualizou aqui, se ainda há espaço para essa discussão sobre declínio de função paterna e suas implicações, ou a gente tem que pensar a partir de um outro prisma, de um outro viés, se essa já é uma discussão ultrapassada. Mais alguém? Vamos fazer 3 perguntas. Aqui, ó. E aí ela responde junto, porque a gente pode ampliar. Boa noite, Maria. Prazer imenso estar aqui de frente para você. Numa das últimas postagens suas, você disse: não existe encontro consigo mesmo sem afeto. Vou fazer aqui uma breve... São 4 tipos de afetos: somáticos, motor, fantasmáticos, verbais. Eu acrescento afetos desconhecidos, imaginários, impossíveis, intangíveis, inclusive. Eu tive que escrever, né?
porque senão não dá. E aí, eu não quero mexer com totem e tabu, mas eu vou contar por conta da sua fala. Pai, filho, mãe, por que que não pode? Conheço uma cidade que existe real hoje no Alto Amazonas, que nos anos 40 chegou 2 empresas americanas aqui, uma de mineração e uma de celulose, e atracou numa comunidade ribeirinha e com infinita tripulação masculina, e dali começou a ter relações sexuais dos filhos dos ribeirinhos com a tripulação, e o pai, entendendo que estava autorizada aquela filha a ter relação com a tripulação, também passou a ter relação com a filha. O filho, vendo o pai tendo essa relação, percebeu que também podia ter com a irmã e sintomaticamente com a mãe. Até hoje existe lá, nessa cidade, nessa comunidade, que hoje é um município do Alto Amazonas, eu não vou citar o nome, uma comunidade religiosa que ocupa um quarteirão maior do que esta universidade. Por quê? Porque por conta dessas relações começaram a nascer crianças deformadas. A Melry Del Priore, inclusive, tem um livro que se chama Monstros e Monstrengos do Brasil, que cita um dos artigos dela, esse caso. Eu te pergunto, pai, filho e mãe, por que que não pode? Vamos para a próxima, Dr. Carlos Filho, e aí a gente encerra essa rodada, ok? Olá, Maria, boa noite a todos. Maria, quando você trata, sobre a família, não há como deixar de falar da maternidade. E aí é um fato muito curioso, porque é tão frequente e tão comum, apesar de ser uma grande realização social, uma realização de vida, os quadros de depressão pós-parto. Como a mulher lida com esse conflito entre o gozo de ter aquele desejo e a culpa por não se conectar com aquele filho. Por que isso é tão comum? E foi um tema que você tratou e escreveu um livro com Caligares, né? Queria saber também como foi essa sua vivência com o saudoso Caligares. Obrigado. Eu vou começar por essa última, só respondendo. Eu vou te falar, eu estou ressuscitando, né? Lentamente. Então, eu falo, 2021 eu morri. 2022 eu fiz um sabático. Parei tudo. Aí fui viajar, fiquei um tempo nos Estados Unidos, foi muito importante. Voltei com ideias, com projetos, com boas trocas numa universidade. E depois, 23, eu estou assim, achando que eu estou levando uma vida quase normal. Por que eu estou fazendo esse parênteses quase testemunial, né? Para responder essa pergunta, né? Acho que dá para deduzir. Eu tenho consciência que foi um privilégio esse encontro. Foi da ordem do encontro, não é todo dia, né? Uma parceria, uma troca, muito completo, né? Para você gostar de conversar com alguém, de estar perto de alguém, de encostar, né? Você não fica desencostado, não existe ficar assim, né? Sabe aquelas pessoas que você quer ficar meio grudado? Você está comendo, você tem que encostar alguma perna, algum joelho, alguma coisa. Então era uma coisa, e todo mundo falava para mim: nossa, mas vocês têm tudo a ver, vocês devem ter altos papos. A nossa piadinha interna era: mal sabem eles, né? Isso é para responder, mas assim, por que eu peguei por aí? Na verdade, eu vou voltar. O que é o amor, né? O amor é um delírio de junção com a interdição. Você vê que as perguntas elas se relacionam aqui, né? Então, primeira, e o Édipo hoje, né? Ainda é Édipo que se trata, né? E vocês viram que eu fui crua, né? Eu fui crua, falei pai, mãe, filho, porque eu gosto dessas palavras simples e que você vai na matriz. Tem muito debate sobre isso, vocês estão acompanhando a Butler, Preciado, toda essa história, como é que está o Édipo. E o declínio da função paterna? Eu já dei isso como dado. Quando eu falo fratura, acabou o pai. Acabou, gente. Fala sério. O pai só revive como mito. Falido, que não resolve nada.
O que a gente está vendo? A gente está vendo que ninguém sabe resolver, ninguém tem o poder, ninguém consegue botar ordem no barraco. A Terra está pegando fogo, o Oriente está pegando fogo, a Europa está pegando fogo, está tudo em conflito. A verdade é assim, eu vou trazer uma outra imagem. Eu gosto de astronomia. E vocês sabem que estão montando um super telescópio que vai rastrear a estrutura do universo, vai fazer um mapa 3D do universo que vai ficar pronto daqui a nada menos que 10 anos, com as melhores máquinas, altíssima inteligência artificial, um espelho de cristal puro, um vidro gigantesco. Está sendo construído o último espelho de 7 espelhos desse super telescópio. Por que eu estou falando isso? Porque o universo é gigante. Quando eu digo a fratura do pai, eu já passei dessa fase. Sem dúvida, não tem pai. Isso era uma ficção. Uma ficção. Pai todo-poderoso, patriarca, lugar de poder. Imagina o pobre do professor. Você entrava na aula, não é? O professor estava no tablado, os alunos levantavam quando o professor entrava na sala. Hoje você mata o professor. Não é isso? Você mata o governante que rouba. Ele rouba. É simples. Significa que hoje a gente está com um grau de angústia alto porque a gente não pode confiar em ninguém. E somos todos órfãos. A posição do sujeito contemporâneo é a radical orfandade. Aí eu indicaria um livro, um analista italiano escreveu um livro que chama O Complexo de Telêmaco. Ele vai contrapor Édipo e Ulisses. Telêmaco é o filho de Ulisses. Ele vai contrapor isso ao filho. É aquele que espera. Ele vai na praia e espera. E também tem uma discussão sobre a frátria. Será que a gente vai fazer sororidades e fraternidades? Porque agora, gente, está conosco. O pai está morto e agora somos nós, os filhos vivos, que vamos fazer o trabalho. E se a gente conseguir não matar nossos filhos, nem matar o planeta para os nossos filhos. Não sei nem até que ponto não é um gozo nosso e uma realização do infanticídio a gente destruir a Terra mesmo. E um Putin da vida falar, quer saber, não vou assinar protocolo nenhum, acordo de Paris nenhum, porque se a Terra queimar, que bom, que eu tenho a Sibéria inteira, eu vou ter muito mais terra fértil e cultivável. A pessoa falou isso ontem, entende isso? Então, é assim, estou fora da lei. Como é que são os filhos? Como é que é a relação entre nós filhos? Essa é a pergunta. Eu acho que a psicanálise ela pode dar um salto. Ela pode discutir, né, esse vir a ser e como é que a gente vai fazer essa vida. O afeto, né? E o Édipo. Por que tem a interdição? A vida, quando ela é a primeira forma de reprodução da vida, era a partenogênese, lembra? Hoje eu trouxe esse o que dá esse, que dá esse, tudo igualzinho. O processador A vida dá um salto, já mesmo com as plantas, tem tanta diferença com os animais e com os animais, nós, primatas superiores, quando a gente faz a reprodução sexuada de dois diferentes. Por isso que dá problema a reprodução entre iguais. Porque quanto maior a variabilidade, mais chance de você acertar. É melhor você pegar todas as opções que você tem. Como é que a gente faz isso em termos biológicos que a gente está descobrindo? Em termos sociológicos, lembra o Marcel Mauss? A circulação, o Lévi-Strauss, ou toda a antropologia e sociologia, a lógica é circular. Qual é a regra? Circulação de bens e mulheres. Essa é a regra da base social. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente troca mulheres. Agora, as mulheres são sujeitos, deixaram de ser objetos, elas escolhem. Elas não são só objetos a serem trocados pelas alianças da lógica patriarcal. Certo? É um pouquinho diferente, mas durante milênios, circulação de bens e mulheres, que era um tipo de bem também, né? Circulação de bens, para dar uma resumidinha. Mulheres inclusas. Então, a gente fala
Opa, peraí. Para ter a vida e para ter aliança com outro, porque o casamento é forma de aliança e aumento de riqueza. Para a vida durar mais tempo e para minha própria tribo viver mais tempo, vamos combinar? Incesto ou não. Foi isso que a gente combinou. É uma lei basal de qualquer cultura. Isso é Lévi-Strauss, lembra? Primeira é o que define a passagem natureza-cultura, interdição do incesto. Para a gente viver mais. É muito simples. Tudo no frigir dos ovos, gente. Tudo leva a isso. Depressão pós-parto. Não, só... também o afeto e a cultura. Eu acabei hoje... deve ter sido postado, fiz uma coluna essa semana para a revista Gama, onde eu escrevo que era sobre o conflito Israel-Hamas. Então, toda essa discussão da cultura, da circulação e das fantasias que bloqueiam essa circulação e aceitação do outro, né? Essa leitura da fantasmática contemporânea nesse conflito, aí eu fiz hoje. Então, se alguém se interessar por essa parte, né, que não é uma clínica do individual, do privado, é quase uma escuta das fantasias dos sujeitos coletivos e seus conflitos, está ali. Depressão pós-parto, então... É na linha do que você disse, né? Que você mesmo colocou. Agora, eu acrescentaria uma outra camada que é a seguinte, né? Normalmente, tem duas grandes falas. Se chega a dois grandes problemas. O primeiro é, não consigo cuidar desse bebê. Tenho medo de deixar cair. Eu tenho medo de dar banho. Não consigo cuidar. Em última instância não consigo estar no lugar do adulto. Não consigo estar no lugar da mãe. Não me autorizo. Lembra de novo? Gente, tudo é aquele desenho que a gente foi construindo devagar aqui. Essa menina não teve esse elo, tem alguma coisa de doente, né? O que dói, o que está doendo, o que está sangrando, é esse elo filha-mãe. Quando ela ocupa esse lugar simbólico de mãe, ela desmonta, porque ela não fez essa identificação, ela não se autoriza. Então, eu não posso cuidar. Sabe que quando a mãe destrói o bebê, ela não estava suportando a fantasia de que ela iria matar o bebê. Então, ela vai lá e mata de uma vez. Você sabe que a gente faz isso, é meio inconsciente, mas a angústia de você... Então, você é a paranoia, né? É a paranoia. Você vai matar ele, ele quer te matar, você vai matar, ele quer te matar. Você fica em projeção, dentro e fora, porque não está o eu fechado. Então, essa é a psicose pós-parto. Na depressão pós-parto é isso, só que sem a passagem ao ato. Não está constituída essa posição feminina de poder cuidar do outro. Junto com o segundo ponto, a fantasia de que você conseguia estar bem no imaginário da junção da célula narcísica perfeita mãe-bebê. Então, na gravidez, estava bom. Não pode sair esse bebê. Porque agora, peraí, toda mulher que teve um bebê, né, não tem uma alegria, uma felicidade, os hormônios do peito, às vezes é mais angustiante, mas tem. E quando nasce, tem aquele choque, mas é isso? Mas espera aí, é desse tamanho, essa cara, mas espera aí, eu tenho que ir para o hospital, tenho que ir para casa, tenho que cuidar, mas essa cólica, esse choro, não sei nada. O que é isso? Quebra, fratura também da célula narcísica dessa junção mãe-bebê. Porque o batidão da vida, a realidade é que a relação mãe-bebê não é encaixe. Nenhuma relação é encaixe. Nenhuma relação é encaixe. Salvo no delírio do amor, quando você está muito louco e tomou algumas coisas, como eu acabei de dar meu depoimento aqui, mas eu acho que eu continuo nessa. Enfim, é isso. O complexo de Telêmaco. A última rodada, mais 3 perguntinhas e a gente encerra essa parte aqui. Mais alguém? Ali?
Bem-vinda a Brasília, super feliz de vê-la. Mas a senhora, como filósofa, fez aqui um trabalho pedagógico na minha cabeça. Então, queria a sua ajuda para que eu possa entender, porque eu não acredito que nós sejamos todos iguais. Essa é a primeira questão, né? E que toda liberdade realmente ela dá angústia, e uma angústia de muito sofrimento. Então a minha pergunta é: qual seria o papel da filosofia abraçada com a psicanálise para essa total angústia que nós vivemos enquanto ser humano? Mais alguém? Ok, então a gente fecha com essa resposta e a gente caminha para a segunda parte. Olha só, não somos todos iguais. Isso é o ideal da modernidade, sem dúvida, né? É o que a gente pôde pensar. A gente pôde pensar como princípio, e a gente fez. Qual é um dos grandes problemas da atualidade? É a falência do projeto iluminista moderno. Esse é o problema. É aquilo que a gente pensou. Por que a política está em crise e está vencendo em muitos lugares a antipolítica? O que é esse Javier Milei na Argentina? É uma caricatura. É uma caricatura. Ele fala, caguei no sistema. Ele fala assim mesmo, carajo. Não fala? O que é isso? Isso é falência do projeto iluminista moderno, que supunha que a racionalidade entre seres iguais, com a mesma capacidade, né, a coisa res cogitans, a coisa pensante cartesiana, poderia então arbitrar o nosso conflito e nos auto-organizarmos a partir daí. O que a gente percebeu? Só que não. E aí a gente está tentando ajustar o projeto para não jogar o bebê com a água do banho. Alguns jogam tudo, por exemplo, esses que eu falei. Mas a gente fala assim, peraí, para tudo, não somos iguais. A psicanálise é a rainha da subjetividade, é a singularidade radical, não é? Não somos mesmo. Eu estou olhando, ó, não tem um igual. Gêmeos não são iguais. Desde a barriga da mãe, eles recebem aquele input, aquela voz, aquele ambiente, a relação com o outro. Tem um que chupa mais o dedo, tem um que suga mais o cordão umbilical que o outro. Você acredita? Então, assim, tem 1000 trabalhos para dizer que você já se subjetiva dentro da barriga da mãe, e se tem um outro ali, você já está na luta. Para se existir, não foi o que eu falei? É luta. Se não é, você tem que ser. Essa é a nossa luta. Aí a gente falou, não somos iguais, mas somos equivalentes. Certo? Então, a gente não está falando bem de igualdade hoje. A gente fala de equivalência. Igualmente cidadãos de direito. Somos todos sujeitos de direito. A gente até está fazendo uma regra muito estranha, que para alguns soa muito estranha, que é assim, você tem mais? Então, 1, você vai pagar mais. 2, você vai ter menos direito. Vai para o fim da fila. Isso chama o quê? Tributação de preferência progressiva e sistema de cotas. Essas duas ferramentas, elas são para dizer o quê? Vamos equalizar. Porque você tem muito mais e você não foi tripudiado durante alguns séculos, então você fica esperando aqui. Vai pagando mais, acabou de ser aprovado, né? Anteontem, faz 2 dias. Tributação de fundo exclusivo para a galera. Daqui a pouco vai cobrar a história, né? IPVA para jatinho. É meio caricatural, mas é assim, quem tem mais no Brasil paga menos.
Quanto mais pobre você é, você paga mais, porque o imposto de consumo é muito alto. Então, a gente está com consciência, o conceito de igualdade / equivalência é válido? É. A gente é isso? Não. A gente construiu isso no projeto moderno? Não. Como é que a gente vai fazer, então? Tem vários mecanismos para fazer isso. Todo mundo está de acordo com essa leitura, com esses mecanismos, com a ordem? Não está. Não está. Tem briga, tem luta. O que é filosofia? Né? E é verdade, a minha formação básica é psicologia, depois acho que eu não queria sair da escola, prestei vestibular de novo, fazer filosofia, fiz mesmo. E estava na dúvida entre física e filosofia. Sei lá por quê, mas enfim, o que a gente quer com 20 e poucos anos, né, gente? Mas assim, elas são... Você poderia até pensar que a psicanálise e a filosofia elas são quase irmãs no sentido de terem uma interrogação sobre o ser do sujeito. É isso que é a filosofia. Quem somos nós e como que a gente se arbitra e o que é, né? A filosofia política, a ética, a ontologia, o que é o ser. É isso. Então, a psicanálise, eu acho a psicanálise preparada, no sentido de que ela deu um salto para além da razão. Se a gente para na razão, a gente não avança. A própria filosofia, eu fiz uma mesa em Fortaleza, faz umas semanas, com um filósofo francês chamado Luc Ferry, que talvez vocês conheçam, um cara pop, escreveu uns livros aí, vende milhões. Eu falei, nossa, você vendeu muito. Ele falou, não, já vendi mais de 10 milhões de livros. Eu falei, nossa... Aí eu tive essa discussão com ele, justamente. E ele diz, eu li Freud inteiro, Freud é gênio. E mudou o paradigma. Eu falei, mas você não acha que a filosofia está atrasada para incorporar o paradigma freudiano de uma maneira mais radical, com a radicalidade desse conceito, dessa concepção de sujeito? Aí ele ficou dando umas embatucadas ali, porque ele é francês, aí ele meteu lá uns Heidegger, Descartes, bon, Maria, mais voilà, mais écoute bien, blá, blá, blá. Ele enrolou, na verdade. Eu falei, você está me enrolando. Então, que bom que a gente está na psicanálise, né, gente? Acho que é isso. O desafio é suportar a fissura do pai e do ideal, do grande outro, né? Barrar esse grande outro, barrar os ideais, barrar essa ideia de pai protetor, sustentar a condição humana, né? Isso é uma discussão filosófica, sustentar a condição humana que é radicalmente não amparada e nos ampararmos nós todos com a consciência, com a razão e com a pulsão que temos. É isso, resumo da ópera. Vamos nessa? Obrigada. Queremos agradecer, então, a Maria Homem por ter aceito esse convite de estar aqui no 5º Congresso de Psicanálise de Brasília. Esperamos tê-la mais vezes, em outras oportunidades. Nas próximas vezes nós vamos trazer os livros, né? Ela já falou, na próxima vez ela vai ter um espaço maior para a gente poder ter os autógrafos. Quero também agradecer, durante o dia de hoje, nós tivemos vários minicursos, então quero agradecer a todos que puderam proferir os minicursos. Está aqui o Fabiano Melo, a Márcia Teixeira, o Saulo Dulce, o Eduardo Lucas, também a todos que fizeram as apresentações de trabalhos oral, mesa redonda e pôsteres. Muito obrigado. Amanhã nós